prazer, eu sou o Leandro Aires, para quem não me conhece. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre Deus. Será que ele existe? Será que não existe? A gente deve ou não acreditar nele? Eu vou falar um pouco, como sempre, das minhas experiências pessoais e também vamos discutir no geral o que eu acho que você deva fazer. Eu não vou catequizar ninguém aqui, não se preocupe com isso. Mas acredito que a gente pode até ter uma discussão saudável sobre esse assunto. Eu sei que religião é um assunto bem complicado de ser discutido, né? Mas eu já vou começar dizendo que eu particularmente não tenho religião. Eu fui criado numa religião, mas hoje em dia eu me vejo um pouco afastado dela. Eu me vejo como cristão, acredito em Cristo, acredito em Deus, na história de Cristo, mas eu não tenho uma religião. Eu tenho minhas crenças. Eu tenho as minhas crenças que foram desenvolvidas nesses quase 35 anos que eu tenho. Então já pensei muito, refleti muito, já li bastante, estudei sobre vários tipos de religiões e filosofias e modos de pensamento. Claro que não cheguei nem a arranhar a superfície, tem milhares, milhões de religiões pelo mundo, mas as principais, assim, eu dei uma olhada por cima, até olhei algumas que são mais, vamos dizer, o lado B das religiões. Mas eu vou falar o seguinte: por que começar direto pelo assunto? Por que a gente deve acreditar em Deus? O meu principal ponto que eu acredito, eu vou começar pelo principal, pela parte principal para mim, é que eu já senti muitas coisas na minha vida que de forma racional eu não consigo explicar. Coisas que não podem ser, eu acredito que não podem ser meros acasos da vida. Eu acredito que claro, que eu tive muita influência realmente de ser criado numa família religiosa, não muito praticante, mas religiosa. Minha avó mesmo é católica, meus avós, meus pais também, entre aspas, porque também eu não me lembro a última vez que eles foram numa igreja. Eu também, eu fiz a minha primeira comunhão e depois muito poucas vezes pisei numa igreja, mas isso não vem ao caso. Eu acredito que se eu não fosse filho da minha família, com o meu pensamento crítico, e eu sou um pouco cético em certos assuntos, eu não acreditaria em Deus. Claro que isso pode mudar, poderia ter mudado por outras razões, mas eu acredito que eu tendo a não acreditar, e já me questionei várias vezes, sim, várias vezes já me questionei se realmente existe, me questiono até hoje, mas como eu disse, tem coisas na minha vida que aconteceram que eu acredito que não são mero acaso, e tem coisas que têm um pequeno toque de sobrenatural, vamos dizer assim, de coisas que não são, como é que eu posso dizer, normais de acontecer. Eu chego até a ficar um pouco arrepiado em falar sobre isso, mas são coisas que aconteceram que realmente não tem muita explicação. Eu nesse vídeo não vou entrar nesse mérito, né? Não é o intuito desse vídeo, a princípio. A não ser que alguém aí comente, queira saber, eu posso fazer um vídeo sobre esse assunto, sobre algumas experiências que eu tive. Mas eu acredito, que eu sinto que existe coisas além desse mundo que a gente vê, sabe? Realmente coisas além que a gente não consegue enxergar e tocar e ver, e sabe, coisas que somente a espiritualidade, eu digo espiritualidade, a religião, ou não necessariamente também precisa de uma religião, simplesmente a fé, o acreditar, o sentir, o saber que existe alguma coisa além desse mundo que a gente enxerga. Eu acredito que muitas coisas que são mero acaso. Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas realmente que a gente vê na TV às vezes. A pessoa, vamos supor assim, a pessoa está indo pegar um avião,
ela se envolve numa série de coisas que acaba atrasando ela e no fim ela perde aquele avião, não consegue chegar a tempo. E aquele avião cai ou acontece alguma coisa, então aquilo ali livra ela daquilo ali. Só que aí, ao mesmo tempo, existe o outro lado. Não existe esse, Deus é bom, tudo bem, Deus é bom, Deus é bondade, Deus ajudou aquela pessoa, foi um livramento, salvou ela. Mas existe o outro lado também. Eu não acredito que seja as forças do mal que fazem isso, mas existe, eu acho que todo mundo tem o seu tempo. Existe uma coisa que Deus tem o nosso tempo, sabe? Ele nos dá Deus nos dá um plano X que a gente tem que concluir e uma data limite. Então eu acredito que aquilo ali, porque ao mesmo tempo, vamos dizer, pode ser o contrário também. Você pode estar tudo certo e você tá passando num lugar e de repente cai uma escada na sua cabeça com alguma coisa. Eu sei, é um exemplo totalmente idiota, mas e você acaba falecendo ou acontece alguma coisa, por exemplo, um acidente grave e era para acontecer com você realmente. E eu acredito que isso aí é Deus também. Não são forças do além, do mal que estão fazendo isso. Eu acredito que isso deveria acontecer com você, seja lá pelos motivos de Deus. Não sou eu que vou explicar isso. Só Deus conseguirá realmente explicar o porquê disso. Tenho minhas teorias, mas, como eu disse, talvez não venha ao caso nesse vídeo. Mas é o que talvez explica várias coisas do mundo. Eu acredito que tenha mal no mundo, muito mal, realmente. Existem forças do mal que agem. A gente sabe, se tu vive no mundo real, tu sabe que existem forças do mal e pessoas que agem de forma maldosa, realmente querem ver o mal dos outros. Mas eu acredito que esse poder de alguma coisa que valha o poder de Deus não existe. Para mim, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Não é nada que seja maior, mais forte que ele numa guerra espiritual. Eu acredito que se existe um mal, ele tem o seu lugar. E acredito que ele faz parte do todo, um equilíbrio. Mas eu não acredito que seja, vamos dizer, no mesmo patamar. Eu acredito que com certeza ele está um degrau abaixo do grande criador, da força que criou a todos. Mas vamos voltar ao assunto de que por que eu acredito que você deveria acreditar também. E por que quando vem a minha parte mais racional, eu me questiono, mas por que acreditar? Porque às vezes acontece tanta coisa que a gente realmente duvida, né? A gente fica meio... Tem dias que a gente tá muito pra baixo. Tem dias que eu tô muito pra baixo e realmente as coisas começam a dar errado, começa a vir um peso muito grande na gente. Então a gente acaba questionando, né? A gente questiona o nosso lugar nesse mundo, o que a gente está fazendo. E questiona, mas Deus existe? Ele é realmente nosso Pai, nosso Criador? Por que Ele me criou e me botou aqui? E por que eu tenho que passar por isso? E eu acredito que uma das respostas também racionais que eu dou é que o porquê não acreditar. Que vantagem a gente tem em não acreditar num Deus? Eu, sinceramente, racionalmente, não vejo vantagem nenhuma. Dizer, Deus não existe, sou ateu. Nada contra. Eu não tô aqui pra doutrinar ninguém. Se tu é ateu, fica com o teu ateísmo tranquilamente. Só não tenta também catequizar ninguém. Da mesma forma que tem ateus que gostam de catequizar. Que é como se eles tivessem um Deus à parte, um Deus que não existe. Que eles tentam catequizar as pessoas. Guarda pra ti, fica tranquilo. Eu não tento catequizar. Quem tá vendo esse vídeo é porque quer ver. Eu não saio por aí dizendo para as pessoas acreditarem em Deus. Só eu acho que é uma coisa também racional. Tirando a parte espiritualizada de acreditar em Deus, é uma coisa racional. Que vantagem você tem em não acreditar? Se você não acredita e Deus não existe, não muda nada pra você. Você só vai estar certo. Tô certo. Vai morrer e não vai acontecer nada. Só que se você não acredita e Deus existe,
pode estar perdendo muita coisa. Você pode estar indo contra o Criador. Isso, eu não acredito num Deus vingativo, de que você tem que acreditar nele, você tem que seguir o que ele diz. Eu não acredito nisso, mas acredito que com certeza se você não acreditar e talvez você tenha uma vida pautada nisso, pode você pecar de um modo meio, sem ser a palavra pecado realmente, mas pecar em algumas outras coisas que aí sim eu acho que vai ter um julgamento de Deus sobre seus atos perante as outras pessoas, seus irmãos. Então, se você não acredita, você não ganha nada. E se Deus não existe, você só está certo. Se Deus existe, você tem muito a perder. Agora, do outro lado, se você acredita em Deus e Deus não existe, você morreu e acabou. Não há uma vida após a morte, não há um Deus. Eu acredito que isso não vai mudar nada. Se você acredita ou não acredita, não vai mudar se Deus não existir. Agora, se Deus existir e você acreditar nele, se você... Claro que só acreditar não muda muita coisa. Você tem que acreditar e seguir os preceitos, os princípios de Deus. Mas não precisa ser os princípios religiosos. É os princípios morais. Você não quer fazer para o outro o que você não quer que façam com você. Você só faz para o outro o que você quer que façam com você. Então você vai dar amor, afeto. Você não vai fazer mal para outra pessoa. Você não vai atrapalhar a vida de uma outra pessoa porque você não quer que faça isso. Esses são os principais preceitos em praticamente qualquer religião. Qualquer modo de ver de vida é assim. A não ser religiões que eu não vou nem comentar aqui, que são poucas, mas que fazem bastante barulho. Então, e se você pautou a sua vida no bem, na bondade, em acreditar num Deus e seguir a moral, claro que eu vou fazer, vou falar, porque senão os ateus ou agnósticos ou sei lá o que vão dizer que não quer dizer que não acreditam em Deus, que eles são pessoas ruins. Não. Eu sei que tem pessoas que são ateus e são pessoas boas, caridosas, mais do que pessoas que só acreditam em Deus, que nem eu disse, e vão na igreja só por ir. Estão lá na igreja pensando no sei lá no que, não estão ali pensando em Deus, não estão orando de verdade com o coração e realmente fazendo alguma coisa, porque só pensar e vibrar positividade, cara, me desculpa, mas isso não adianta muita coisa não. No meu ver, eu até acredito em outras coisas que a gente pode comentar em outros vídeos, mas realmente só vibrar energia boa e acreditar em Deus e orar para Deus, eu acho que adianta muito pouco. Até acredito que adiante, mas muito pouco. Eu acho que está mais pautado nas nossas ações. Quando você ajudou alguém, você parou na faixa de pedestre e deixou a pessoa passar, você não furou a fila do pão no mercado, você viu uma pessoa derrubar alguma coisa, você foi ali e juntou com a pessoa. Exemplos idiotas, assim, bobos. Claro que pode ser coisas muito maiores, mais grandiosas, mas só esses exemplos simples. Tá feito isso, ou você só tá indo na igreja, batendo ponto, batendo cartão, como se fosse, sei lá, pior que trabalho. Realmente, é isso que eu quero dizer. Mas voltando ao assunto, porque o assunto não é religião, e sim acreditar em Deus ou não. Esse é o ponto que eu acho que é racionalmente o que faz mais sentido. Eu pergunto pra você, comente aí, então me prove que eu tô errado com argumentos. Me diga que eu tô errado em que a gente ganha em não acreditar. Eu acredito que é totalmente o contrário, a gente não ganha nada não acreditando. Se Deus não existir, a gente acreditando nele, não acreditando, na verdade até acredito que mude. Parando bem para pensar, muda realmente. Porque se você não acreditar em Deus e você acreditar em Deus e ele não existir, você pelo menos teve uma vida mais significativa, uma vida com um propósito. Senão a gente fica muito próximo dos animais. Que os animais, eles não acreditam em Deus.
perguntar para um cachorro, ele não vai dizer. Eu acredito, Leandro, acredito que realmente eles sabem que Deus existe, mas é uma coisa instintiva deles. Eles estão com parte deles que não é racional, mas eles é como se fosse eles sabem. Assim, como eles sabem que a água é molhada, eles sabem que Deus existe. Como a gente se afastou dessa parte mais animalesca, que a gente desenvolveu essa habilidade de pensar, sim, eu acredito que a gente evoluiu e acredito em Deus. Eu não acredito na geração espontânea que a gente simplesmente aconteceu aqui, como a gente está, como a gente é. Eu acredito que teve sim uma evolução, tanto que existem os fósseis de dinossauro. Existiu uma evolução. As pessoas não tiram do nada isso. Mas eu acredito em Deus. Eu acredito que quem mexeu os pauzinhos para isso acontecer foi Deus. Eu acredito que Deus mexe, usa as forças dele. Ele nos usa também. Não de forma pejorativa, de forma nós somos marionetes na mão dele. Não, eu acredito que ele realmente nos dá o livre-arbítrio como filhos dele, mas acredito que ele nos dá alguns empurrões, sabe? Ele bota pessoas na nossa vida, ele te dá um estalo na tua cabeça, ele te sopra o ouvido, sempre percebendo o teu subconsciente. Quem sabe tu não vai ali ajudar aquela pessoa, quem sabe tu não liga para aquele amigo teu, e aquele amigo teu tá pensando em fazer bobagem, sabe? E aquela tua ligação fez ele não fazer. Isso eu acredito que é Deus. Isso eu acredito que é Ele nos levando. E como repetindo, acredito que Ele também te leva para alguma coisa que vai ser ruim para ti também. Acredito. Mas acredito que seja porque tu precisa passar por aquilo. E acredito que Deus não dá um fardo maior que a gente possa carregar. Eu realmente acredito que se Deus te dá um fardo, tu é capaz de carregar. Só que tu tem que tirar forças forças ocultas dentro de você, assim, tem que botar pra fora. Sei que é difícil eu falando isso, que pra mim tem dias que realmente são muito complicados. Como eu já disse, eu já tive depressão e eu volta e meia acabo me sentindo mais deprimido, tendo problemas de ansiedade também. Então, nem todos os dias são fáceis. E às vezes acontecem várias coisas que eu não vou entrar no mérito nesse vídeo, mas que parece que chega num limite que tu acredita, por que isso tudo acontece comigo? Por que tá acontecendo? O que eu fiz? Só que Deus não te dá um fardo maior do que você possa carregar. E a vida é cíclica. Não há mal que dure para sempre e não há bem que dure para sempre também. Não há felicidades que durem para sempre. Eu digo não uma felicidade plena, mas aqueles picos de felicidade. Por exemplo, tu ganhou um prêmio. Meus exemplos são bem idiotas, mas tu ganhou um prêmio na loteria. Um carro. Tu vai ficar eufórico, feliz pra caramba. Mas vai dar um mês, tu vai estar com aquele carro, vai estar tranquilo, vai fazer parte da tua vida. Tu até pode ser feliz, mas não ter aqueles picos de felicidade. E aí, da mesma forma, acredito que tu possa passar muito tempo no fundo do poço e sempre dá pra cavar mais pra baixo. Sempre pode ficar pior. Só que isso uma hora vai acabar. E é melhor você tirar forças e ver o lado bom das coisas ruins. É bem difícil. Eu tento fazer isso, eu não vou ser hipócrita e dizer, é fácil, barbado. Você bateu de carro, você dá um sorriso e diga, que maravilha. Acredito que deveríamos fazer isso. Realmente acredito que a gente tem que entender o que Deus está nos colocando. Porque tudo, eu acredito que tem um porquê por trás. Mas eu sei que na teoria é isso, mas na prática não funciona bem assim, gente. É bem difícil, porque vem diversos pensamentos e coisas mais irracionais, atitudes irracionais da nossa mente que
complica um pouco, né? A gente acaba agindo de forma irracional. Você bate o carro e você já vai pra cima da outra pessoa, acha que foi ela que foi a culpada, e a coisa escala e aquilo ali vira um problema muito maior do que poderia ser. Você já vai ficar estressado, irritado, vai pensar que acabou seu dinheiro, vai ver uma bola de neve. Mas não dura pra sempre também. Você vai juntar dinheiro, vai arrumar seu carro. E acabou. E vai para o próximo. E é assim que eu penso que seja. Não acredito que seja o modo certo. Porque até tem estudos e outras coisas mais que estudos de teologia, filosofia, até científicos sobre neurotransmissores, que a gente poderia ver as coisas ruins de modo positivo que funcionaria melhor, mas a gente sabe que não é assim que funciona. É bem difícil fazer isso. E voltando, né, seguindo o assunto do porquê acreditar, você também pode pensar como Jordan Peterson, que é um psicólogo e escritor americano, que ele fala sobre a parte de a gente agir como se Deus existisse, mesmo acreditando ou não acreditando, simplesmente agir como se ele existisse, seguindo os princípios morais de Deus, seguindo aquela parte de que Jesus Cristo, por exemplo, falou de amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Porque realmente eu acredito que a gente deve amar nosso Pai, Deus, que nos criou, que nos deu a vida, agradecer a Ele todos os dias por a gente estar aqui. Porque se não fosse por Deus, a gente não estaria aqui, a gente não existiria. E se Deus não existe, a gente é um mero acaso. Então também não tem porque não vai mudar nada, a gente simplesmente existe. Um acaso, agradecer seus pais, de repente, por ter, mesmo que você não se dê bem com eles, agradeça a eles por ter te dado a vida. E se você está gostando do vídeo, dê o curtir, dê o joinha aí, se inscreva no canal, comenta, eu quero ouvir vocês, eu quero que alguém escreva aí, dê a sua opinião, quero saber se você concorda comigo ou não concorda e o porquê. Só não seja um boçal, como eu falo sempre. Não escreva só bobagens e ataques e coisas infundadas. Escreva, tenha um raciocínio, escreva por que você discorda, detalhadamente o porquê você discorda. Que eu quero saber, eu quero opiniões diferentes, eu quero saber como as pessoas pensam. E como eu disse, a própria neurociência também tem estudos que comprovam que a gente tem muito mais benefício em acreditar em Deus do que não acreditar. Porque pessoas que acreditam em Deus ou em forças sobrenaturais, coisas além da vida, sentido na vida, elas encontram realmente um sentido nessa vida, elas diminuem a taxa de estresse, elas encontram mais força para passar por adversidades. O ato de orar, seja ela para Deus ou para outro ser que você acredita, outra divindade, seu cérebro ativa áreas que são ligadas ao relaxamento e ao foco, como o córtex pré-frontal. Alguns neurocientistas, como Andrew Neuberg, eles também falam sobre como práticas espiritualizadas, elas mudam a sua estrutura cerebral, elas mudam como as suas ligações neurais funcionam, aumentando a sensação de paz. E de propósito, a gente acaba acreditando em Deus, tu acha que a vida tem um sentido, tem um porquê de acontecer. Então você vai tentar se encaixar nisso, tentar descobrir, tá, mas e qual é o meu propósito? O que eu vim fazer nesse mundo? Por que Deus me deu essa chance, me deu essa caminhada? Por quê? Então você vai tentar descobrir isso. Isso aí vai te fazer bem, segundo a neurociência e a ciência mesmo dizendo. Se você não acredita em Deus, isso aí também foi estudado e a gente sabe que tem efeitos negativos, porque você entra em conflitos internos que podem ser bem prejudiciais para a sua saúde emocional, porque você vai estar sempre naquele conflito de entender por que isso está acontecendo, e é tudo acaso, a minha vida não faz sentido.
Pra que eu tô aqui? Então, deve ser angustiante não acreditar em nada, sabe? Grandes cientistas acreditavam em Deus, mesmo sendo céticos em vários sentidos, eles acreditavam em Deus, sabe? Eles realmente... Eu sei que Einstein mesmo, ele teve um tempo que ele acreditou, um tempo que ele não acreditou, mas é uma das grandes frases dele, eu sei que não... Vou citar ela, mas não é assim. Deus não joga dados com o universo. Eu sei que ela não foi dita bem exatamente assim, mas esse é o sentido. Ele quis dizer que não existe acaso. As coisas não acontecem pela sorte. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Eu sei que alguns, como o Stephen Hawking mesmo, por exemplo, ele dizia que a ciência vai explicar algumas coisas que antes eram atribuídas a Deus. Ele tem uma fala parecida com isso, que ele tenta dizer que a gente vai descobrir, mas é que, de modo geral, eu acredito que Deus não seja um mago, como pessoas pensam. Esse é o meu pensamento. Ele não é um homem com uma barba comprida que está fazendo... Eu acredito que seja uma força. Eu realmente não tenho uma opinião formada se ele é um ser ou ele é uma força. Simples força, uma energia só. Ou ele tem alguma forma. Isso eu não tenho uma opinião formada até hoje sobre isso. Mas eu acredito que realmente ele manipula as coisas, as energias, as forças, as pessoas, os seres, conforme ele deseja. Conforme uma ordem e umas leis. Mas com certeza ele vai obedecendo às leis naturais, às leis que ele mesmo criou. Porque realmente existe tudo um porquê. Existe tanto que as fórmulas matemáticas são exatas. Claro que nem todas são exatas, mas a maioria é exata. São exatas. Mas, por exemplo, você vai dizer, não, mas elas são todas exatas. Não, mas eu digo tipo dízimas periódicas, tipo π, é um número que vai ao infinito, tende ao infinito. É isso que eu estou dizendo, que ela não é tão exata, a gente não consegue mensurar e blá blá blá. Então eu acredito que segue, porque às vezes a gente só não está sabendo identificar. Já na área da psicanálise, por exemplo, Freud, que é considerado por muitos o pai da psicanálise, ele via Deus como a gente vê ele e faz para nos monta ele na nossa cabeça como se ele fosse um pai realmente, um protetor. Então isso traz benefícios para nós, sabe? Mesmo que não exista, mas isso tem impactos positivos. A gente se sente mais protegido, traz uma sensação melhor para nós, que tem alguém cuidando da gente, alguém nos protegendo. Jung via como se fosse a gente precisasse desse pensamento coletivo, de acreditar em alguma coisa junto, para a gente se sentir incluído e encontrando um sentido profundo na vida. E eu sei que alguns acreditam que Deus é uma muleta, algumas pessoas se apegam a ele como uma muleta emocional, impedir eles de ver o mundo como ele realmente é, e seja uma coisa mais imatura, sabe? Mas eu tendo a discordar disso, sabe? Porque o mundo é um lugar complicado, difícil muitas vezes, mas eu acredito que seja parte do que Deus quer. Deus quer que a gente passe por isso e sobreviva num mundo assim. Ele deve ter seus motivos, com certeza. Eu acredito que ele tem os seus motivos para isso. Porque como é que pode uma pessoa nascer rica, abastada, e ter pessoas à sua volta, enquanto outras pessoas, eu digo riqueza material e riqueza emocional, riqueza de estrutura psicológica também, sabe? Que tenha dinheiro, tenha pais presentes, tenha família estruturada, tenha amigos. E no outro lado tem uma pessoa na extrema miséria, com problemas com aquela palavra com D, com família desestruturada, sem pai, sem mãe, passando fome, passando frio. Então eu acredito que Deus não é injusto nessa parte. Eu sei que tem um porquê. Eu acredito que tem um porquê.
eu tenho minhas teorias e a minha fé em um porquê. Por que existem esses dois lados e por que a gente pode estar nesse meio entre uma coisa e outra. E por que parece que tem pessoas que lutam a vida inteira e parece que não saem do lugar, enquanto outras pessoas parece que já nascem predestinadas a coisas grandiosas. Não digo só bens materiais, essas coisas. Eu sei que eu não desprezo os bens materiais, eu sei que eles são importantes. Mas resumindo, isso é uma questão que já é debatida há séculos, há milhares de anos, há milênios. Desde que a gente começou a ter um pensamento racional, começou a contar histórias, a gente começou a acreditar em coisas fora da natureza, então fora daquilo que a gente vê, sabe? Eu acredito que a gente não vai ter uma resposta cravada. A gente só vai descobrir isso mais ou menos quando a gente realmente se for desse mundo. Se a gente falecer, a gente vai saber. Ou não, mas a gente pode ter uma ideia. Se acabar, acabou, tu não vai nem saber. Se realmente Deus não existir vida após a morte, vai acabar, desligou a chavinha ali, o disjuntor, desligou o disjuntor, acabou a luz, é isso. Mas agora, se Deus existir, ou você vai encontrar ele no céu, no paraíso, ou pode acontecer alguma outra coisa com você, mas que também vai corroborar com isso. Você pode não morrer e não acreditar, não encontrar Deus. Pode acontecer outra coisa, mas só de ter essa parte de uma vida após a morte já corrobora com a ideia de que Deus existe, né? Porque senão não faria sentido ter uma consciência sem um corpo. E a gente aqui, enquanto estiver nessa vida aqui, a gente não vai ter uma resposta concreta. Acredito que é bem difícil de ter, né? Eu sei que muita gente mais espiritualista, assim, mais da parte de não sei como explicar, mas acredito que possam haver algumas provas, umas coisas que vão acontecer, só que isso aí é um papo que já vem de anos falando, então eu tenho minhas dúvidas, sabe? Que vai acontecer tal coisa agora, em poucos anos, porque tudo está se encaminhando. Eu já falo esse papo de velho, eu tenho 34 anos atualmente e desde que eu sou criança eu uso esse tipo de coisa. Que ou vai acabar o mundo, ou não sei o que, isso são papos que sempre tem, tá? Eu não quero desrespeitar ninguém, mas um papo que sempre existiu, sempre vai existir. Sempre as coisas estão se encaixando para Deus se revelar, ou alguma coisa parecida. Eu acredito que não, eu acredito que o mistério faz parte do acreditar em Deus. Faz parte desse game da vida. E os cientistas nunca vão conseguir provar. Acredito que eu posso estar errado. Posso errar feiamente aqui. Mas eu acredito que Deus não vai ser provado. Eu acredito que não tenha como, porque a gente não tem as ferramentas para fazer isso. Não tem como. É que nem, sei lá, tu queria medir velocidade com um termômetro. É alguma coisa que não é aquilo para medir aquilo. Não pode usar métodos científicos para provar uma coisa que a gente não consegue ver, não está nos nossos sentidos. A gente não tem uma visão, uma audição, para a gente conseguir perceber as coisas que acontecem. Por isso que elas são sobrenaturais, elas são fora do natural, fora do que a gente consegue perceber. Então eu acredito que isso Deus não vai ser provado cientificamente. Eu sei que eles podem chegar perto, que nem a assinatura de Deus, que nem o código Fibonacci, coisas do gênero. Existem padrões, que é a mesma coisa que acontece nas nossas células, nas nossas partes subatômicas, acontece no macro também, acontece em escala universal, em galáxias e tudo mais. Eu sei que tem padrões, isso pode também levar a acreditar, mas não, dificilmente vão bater, a sociedade inteira, o mundo inteiro vai bater o martelo e dizer, olha, Deus existe. E qual Deus existe também? Isso eu acho que não vai existir. Talvez nunca. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, comenta,
compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. E curte também, aproveita e vê os outros vídeos que vão estar nos cards. Se você quer ajudar o canal, me ajudar a crescer, tem links na descrição e no comentário fixado também, links que vão ajudar o canal a crescer. E deixa um comentário aí sugerindo um próximo assunto, um próximo vídeo, se esse é o tipo de assunto que vocês querem, ou querem outro tipo de assunto. E se você viu o vídeo até o final, me prova, quero que você escreva aí: eu busco sentido na vida. Se você viu até o final, comenta isso: eu busco sentido na vida. Prova aí que você conseguiu ver até o final do vídeo. Então, até o próximo vídeo. Obrigado por esse vídeo. Obrigado, meu Deus. E até a próxima. Falou!